Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem aí com vocês, pessoal? Meu nome é Célia São Bernardo, do curso de Licenciatura em Matemática. Hoje era para mim estar numa cachoeira, né? Mas estou aqui gravando o vídeo para vocês. Vamos lá? Pessoal, o conteúdo que escolhi hoje para a gente falar um pouquinho, entregar aqueles macetes, aquelas dicas, é função do segundo grau. Mas o que é uma função do segundo grau? Ela é também conhecida como função polinomial, função quadrática, onde ela tem uma lei geral. Essa lei é aquele f de x ou y é igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde o a, o b e o c, eles precisam ser números reais. E o a, pessoal, ele tem que ser diferente de zero. Porque se ele for igual a zero, essa função ela logo deixa de ser de segundo grau e volta para o primeiro. E como sempre, né? Como sempre, a gente usa nosso querido GeoGebra para a gente interpretar tudo aquilo que está nas teorias. E eu esqueci também que a função do segundo grau, ela dá esse lindo gráfico para a gente, que é essa parábola linda, maravilhosa. Aqui é nosso link do nosso biscoito, né? Que a gente merece, né, pessoal? Lembra quando eu falei para vocês que função do segundo grau tinha uma lei geral? Essa lei que a gente vai digitar aqui. F de x, vou colocar minúsculo, porque o programa ele não reconhece maiúsculo, minúsculo, entendeu? F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Pessoal, só da gente digitar a lei geral aqui no campo de entrada de informação e dar o Enter, o programa já na hora já mostra para a gente como que é formado o gráfico dessa equação. Aí você viu a linda parábola aqui que formou? Mas, pessoal, a gente tem que falar um pouco sobre concavidade, porque você lembra que o intuito desse vídeo é dar alguns macetes e dicas para a gente não precisar chegar ao cálculo e sim, tipo, bater o olho no gráfico, já conseguir identificar do que se trata, se é uma função do primeiro grau, do segundo grau, exponencial, saber se o A está valendo quanto. Então, o A manda muito nessa função, o valor de A. Porque toda vez que o A for maior que zero, a nossa parábola vai estar virada para cima. Entendeu? Aqui, ó, o A vale 1, então a parábola virada para cima. Quando eu falo que o meu A são valores negativos, valores menores que zero, automaticamente a nossa parábola, ela muda, entendeu? Ela fica virada para baixo. E lembra que também que eu falei lá na teoria que o A não pode ser igual a zero? Por causa disso aqui, pessoal. Vou só provar para vocês. Porque às vezes a teoria fala as coisas e você não se atenta. Matemática é uma coisa assim, você bater o olho, você conseguir enxergar, você se dá bem. A igual a zero. Nossa função de segundo grau, na hora, deixou de ser de segundo grau e voltou para o primeiro grau. Por quê? Deixou de existir o A, o termo A, só temos o B e o C. E então, o baile, né? Que como dizia nosso saudoso Cazuza, o tempo não para. Vamos voltar aqui a nossa equação para segundo grau, porém agora vamos falar sobre vértice. O que é um vértice, pessoal? Ixi, o negócio aqui não está me ajudando em nada, mas não vamos parar, vamos seguir. O vértice é o ponto máximo e o ponto mínimo da função. O vértice ele está ligado diretamente com a concavidade, porém em sentidos diferentes. Vamos provar. Quando A é maior que 1, o gráfico, a parábola vai ter uma concavidade para cima. Porém, ela vai possuir um ponto mínimo. O nosso vértice vai ser um ponto mínimo. Assim como quando A é menor que zero, a nossa concavidade estará para baixo, porém a função vai apresentar um ponto máximo.
Vamos fazer uns cálculos aí rapidinho, só para a gente marcar ali onde que vai ser o vértice da função? Vocês lembram, pessoal, de delta? Então, vamos usar ele aqui. Delta, ele é igual a... Cadê o nosso b? B ao quadrado dividido não, b ao quadrado menos 4ac. Pronto. Nessa função, o nosso delta vale 5. Porém, eu quero saber as coordenadas em x e a coordenada em y, de onde que está esse ponto máximo, nosso vértice. Então, vamos lá. Em x, v, ele vai ser igual a menos b dividido por 2 vezes a. Assim como na nossa coordenada y, ele vai ser igual a menos delta dividido por 4 vezes a. Nós encontramos, então, o valor de delta, que é igual a 5. Daqui a pouco a gente vai usar esse delta também para explicar novas características de uma função de segundo grau. Achamos a coordenada em x, que ela vale meio, e a coordenada em y, que vale 5/4. Porém, eu quero marcar esse ponto. Vou falar que esse ponto vai ser o ponto C. C vai ser igual xv, calma aí, estamos falando em coordenadas, então vamos colocar em parênteses aqui, e yv, vzinho, abriu, ali. Automaticamente, o nosso programa já marcou o nosso ponto máximo. Vai estar em 5/4 aqui na coordenada x, essa é a coordenada x, e meio na coordenada y. Fechou? Bom demais, né, pessoal, essa matéria. Muito gostosinha, fácil de aprender. Vocês vão sair daqui ninjas. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, porque vou falar uma coisa para vocês. Quando a matéria é boa, o conteúdo é gostoso, eu tenho vontade de ficar horas aqui conversando com vocês, pessoal. Mas vamos falar sobre os zeros da função, que é também conhecido como raízes reais. O que significa teoricamente? O que está lá escrito nos livros? Nos livros fala bem assim, são pontos de intersecção da parábola com os eixos das abscissas no plano cartesiano. Eita! Parece uma coisa de outro mundo, né, pessoal? Mas vamos visualizar o que o livro está falando. Ponto de intersecção é da parábola com as abscissas. Abscissas, o que é? Nossos eixos, x e y. Quantas vezes está tocando aqui no eixo x? 2 vezes. Então, a nossa parábola vai ter 2 raízes reais. E as raízes reais, pessoal, ela está diretamente ligado com o resultado do nosso delta. Estou falando para vocês, você tem que olhar a conta e interpretar o gráfico, olhar o gráfico e já saber o que vai vir na continha de vocês, entendeu? Não é decorar, é saber das coisas, entendeu? Então, quando o delta é maior que 1, maior que 0, vamos ter 2 raízes reais. A nossa parábola vai intersectar 2 vezes com o nosso eixo x. Vou marcar aqui para vocês que eu sou uma boa pessoa. Então, eixo x com a parábola, os nossos 2 pontos aí. Aí você fazendo aquela fórmula de Bhaskara, que é o x, ele é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Aí você vai chegar no resultado de a e no resultado de b. Os valores dessas 2 raízes, entendeu? Assim como isso é tudo estudo de delta, viu? Agora a gente precisa zerar esse delta, porque toda vez que delta for igual a 0, a gente vai ter uma única raiz real. Vamos zerar esse delta? Vou deixar o a aqui positivo, positivamente. 4, o b, vou colocar um menos 4 aqui. Um menos 4 e c, mais 4, né? Porque 16 mais 16 menos 16 era. Ó.
Cabeça tá boa ainda, pessoal. Cabeça tá boa. Como eu falei para vocês, delta igual a zero, a gente tem uma única raiz quadrada. Tá provado aí para vocês. Vocês podem ir lá fazer Bhaskara lá, x menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a, vocês vão chegar que a nossa raiz real vale 2, porque tá aí, comprovadamente. Assim como, se o nosso delta for menor que zero, ela não vai possuir nenhuma raiz real, pessoal. Essa parábola só vai se distanciando. Essa parábola só vai se distanciando da abscissa, do eixo x. Como? Vamos lá. Vou deixar ainda o x aqui em 1, o B2, o C também 2, que a gente quer agora um resultado negativo, né? Pronto, voa lá. Delta deu menos 4. Com isso, a parábola nem chega a tocar aqui o nosso eixo x. Com isso, não existe nenhuma raiz real. Vocês podem fazer Bhaskara lá, vai dar que não existe. Porque dentro do nosso delta vai ser negativo. Negativo não vai para frente, pessoal. Acabou a conta. Viu como que as coisas são fáceis? Precisa de interpretação, precisa entender. Vocês não podem ficar decorando, tem que entender.